Líder do Pacto do Monte Hermon, segundo o livro de Enoque, Samiasa coordenou mais de 200 sentinelas numa empreitada contra as ordens do Criador, e ensinou todo tipo de sortilégios à raça humana. Samiasa é um anjo caído, o líder de 200 outros anjos caídos chamados de vigilantes, o qual alguns estudiosos afirmam que ele esteja aprisionado entre a terra e o céu. No livro de Enoque, ele e os 200 vigilantes teriam sido consumidos com o desejo de mulheres mortais, e em razão disso se tornaram anjos caídos. Segundo os relatos de Enoque, antes de descerem e se misturarem com a raça humana, Samiasa teria dito o seguinte: tenho medo de vós não cumprirem com esta ação, e deixe-me ser o responsável por um grande pecado. Conforme os relatos, ele temia que os demais vigilantes não abraçassem o plano de descer à terra e tomar como esposas algumas mulheres mortais. Mas os seus companheiros assim responderam: todos nós juraremos e nos comprometeremos a cumprir o planejado, que uma maldição recaia sobre todos nós, acaso não cumpramos este projeto. O livro de Enoque então diz que todos eles se comprometeram a cumprir o plano, e assim foi feito. Mas quem é este Samiasa, capaz de convencer mais de 200 sentinelas a cumprir uma ordenança que não foi proveniente de Deus? Bom, é sobre ele, o líder dos vigilantes, que iremos tratar no vídeo de hoje. Samiasa. Meu nome é Marina Ferraz, seja muito bem-vindo ao Bíblia em Desenho. Os textos de Enoque dizem que havia outros na posição de líderes além de Samiasa, e a lista completa desses nomes pode ser encontrada no livro. Mas neste vídeo iremos tratar especificamente deste anjo, porque ele teria sido o responsável por convencer os outros a se juntarem a ele na busca pelo envolvimento com mulheres humanas, o que o torna um ser argumentador acima dos demais. Temos vários outros vídeos aqui no canal. O resultado dessa junção de anjos caídos com mulheres humanas foi o nascimento de filhos gigantes, os chamados Nefilins, que em hebraico significa caídos. Conforme narra a Bíblia, estes seres teriam dominado em seu tempo, eles seriam os heróis do passado. Segundo o livro de Enoque, após esse fato, Deus teria enviado o anjo Gabriel para travar guerras com esses seres. Deus não se agradou do que Samiasa e seus anjos haviam criado, e por isso teria determinado que Gabriel incitasse os uns contra os outros para que se extinguissem. Assim descreve o livro de Enoque. A Gabriel também o Senhor disse: vai aos bastardos, aos réprobos, aos filhos da fornicação, e destrói os filhos da fornicação, a descendência dos vigilantes de entre os homens, traz-os e excita-os uns contra os outros. Faz-os perecer por mútua matança, pois o prolongamento de dias não será deles. A Miguel o Senhor deu outra ordem. Miguel ficou diretamente encarregado de cuidar dos vigilantes e do seu líder, Samiasa. A Miguel, igualmente o Senhor disse: vai e anuncia seus próprios crimes a Samiasa, e aos outros que estão com ele, os quais têm se associado às mulheres para que se contaminem com toda sua impureza. E quando todos os seus filhos forem mortos, quando eles virem a perdição dos seus bem-amados, amarra-os por 70 gerações debaixo da terra, mesmo até o dia do julgamento, e da consumação, até o julgamento, cujo efeito que dura para sempre seja completado. Estudiosos dizem que estes anjos hoje se encontram aprisionados debaixo da terra, em outra dimensão, e lá permanecerão por cerca de 70 gerações, que é o tempo que o universo terminará. Segundo os relatos, especificamente no livro de Gênesis da Bíblia, após a prisão de Samiasa e seus vigilantes, também houve destruição dos gigantes. Deus teria enviado o dilúvio para destruir a raça humana que havia se corrompido e os Nefilins. Bem, agora que vimos os terríveis feitos do poderoso Samiasa, vamos ver um pouco mais a respeito deste curioso e misterioso anjo. A luxúria de Samiasa. O livro de Enoque traça as pegadas de Enoque, desde a mais remota antiguidade, a partir dos primeiros atos de corrupção ocorridos no prístino planeta Terra. De acordo com a obra, os problemas começam quando os anjos e seu líder, Samiasa, desenvolvem uma lascívia insaciável pelas filhas dos homens, além de um desejo incontrolável de gerar filhos nestas mulheres. E como dissemos, Samiasa tinha medo de descer sozinho à terra para possuir as filhas dos homens e então convence 200 anjos, chamados vigilantes, a acompanhá-lo em sua missão de prazer. Pois bem, é quase unânime entre os estudiosos que a origem de toda a perversidade criada por estes anjos na humanidade
Foi fruto da luxúria que habitou no coração de Samiasa. Foi a partir desse desejo carnal que ele teria convencido os demais vigilantes a cumprirem o seu intento. As Sagradas Escrituras, em Gênesis 6, versículo 2, estaria se referindo a isso. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Depois dessa união considerada não natural, entre anjos e seres mortais, o caos teria se instaurado na terra. Os ensinamentos de Samiasa e os vigilantes. Após a chegada dos vigilantes à Terra, eles passaram a ensinar e repassar conhecimentos nos quais a humanidade, gradativamente iria adquirir. Assim como descumpriram as ordenanças de Deus e desceram para se unirem com mulheres humanas, assodando-se em seus desejos próprios, repassaram aos homens todo tipo de conhecimento, incluindo a arte do ocultismo e a feitiçaria. O livro de Enoque neste ponto nos traz aos holofotes um companheiro de Samiasa, o anjo chamado Azazel. Segundo o texto, ele seria um dos líderes do grupo, e teria sido encarregado de ensinar aos homens a arte de fabricar armas de guerra e utensílios de embelezamento às mulheres, proporcionando um aumento repentino na fornicação e violência na terra. Azazel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, couraças, espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes, para que o mundo fosse completamente alterado do seu estado inicial. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. E não foi apenas isso. O livro de Enoque nos diz ainda que outros vigilantes participaram na disseminação do que era mal. Ele nos conta que Amazara ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes, enquanto Barcaial teria ensinado a observar as estrelas, e Tamiel ensinado astronomia. Além desses, os textos descrevem outros anjos que repassaram toda sorte de ensinamentos, havendo até mesmo ocultismo e feitiçaria. Teria sido após o avanço da maldade oriunda do estímulo dos vigilantes, que Deus teria resolvido por fim no mundo por meio do dilúvio. A sentença de Samiasa. No livro de Enoque nos é dito que a sentença que Deus profere em desfavor de Samiasa é transmitida por Miguel. A condenação de Samiasa não se trata apenas do seu aprisionamento. Deus parece não demonstrar misericórdia para com os vigilantes, condenando-os, inclusive, a presenciarem o fim da sua prole. O Senhor disse a Miguel: vai e anuncia seus próprios crimes a Samiasa e aos outros que estão com ele, os quais têm se associado às mulheres para que se contaminem com toda sua impureza. E quando todos os seus filhos forem mortos, quando eles virem a perdição dos seus bem-amados, amarra-os por 70 gerações debaixo da terra. Conforme se observa do texto, uma das punições pelo pecado exalado por Samiasa foi o de assistir os seus filhos, os nefilins, serem mortos. Segundo estudiosos, a Bíblia, especificamente no Novo Testamento, corroboraria esta passagem do livro de Enoque que menciona o aprisionamento dos vigilantes. Eles alegam que lá se encontram textos que se referem à punição dada a Samiasa e aos seus, e isso estaria na carta de 2 Pedro 2, versículos 4 a 5. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. O fragmento estaria relatando o conhecimento que Pedro tinha sobre o pecado dos vigilantes e sua punição em forma de aprisionamento. Segundo a tradução mais fiel da Bíblia, Pedro diz ter sido no Tártaro que eles foram aprisionados. E esta palavra só ocorre esta vez no texto bíblico e é a mesma palavra que aparece nos textos de Enoque, o que revelaria que Pedro está resgatando a narrativa do livro de Enoque que fala que os vigilantes foram amarrados debaixo da terra, antes que o dilúvio viesse sobre ela. Outros vídeos semelhantes a este podem ser encontrados aqui no canal. Se gostou do vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais para apoiar o crescimento do canal.